Olá pessoal, Johnny aqui, tudo bem? Agora nós vamos resolver o exercício 29. Dados os três valores A, B e C, construa um algoritmo para verificar se estes valores podem ser valores dos lados de um triângulo. Bom, então para fazer essa validação nós vamos usar o teorema da desigualdade do triângulo, que diz que a soma de dois lados de um triângulo tem que ser maior do que o terceiro lado. Então nós vamos fazer essa aplicação da fórmula para descobrir se os valores são válidos ou não. Beleza? Vamos começar aqui pelo nosso fluxograma. Nós temos aqui o início. Seguindo a flechinha do fluxo, nós vamos ter a aquisição de dados com esse símbolo, que é o manual input. Então, a entrada de dados manual. Vamos pegar aqui o A, B e C. Dado isso, nós vamos fazer a condição. Essa condição se valida. A mais B é maior que C, B mais C é maior que A mais C é maior que B. Se todas elas se provarem verdadeiras, então nós vamos ter que sim, os valores são lados de um triângulo. E nós temos o fim da execução. Agora, se não, se uma dessas condições se mostrar falsa, nós temos que não, os valores não são lados de um triângulo. Então vamos começar pelo Portugal. Aqui nós vamos declarar o início do nosso algoritmo. Vou declarar aqui três variáveis do tipo inteiro, A, B e C. Feito isso, vou mostrar na tela para o usuário, né? Vou escrever na tela. Vou pedindo os valores para A, B e C, né? Mesma coisa eu vou fazer aqui para o B. Como ele não especifica no exercício que o usuário vai ter que informar esse valor, eu vou colocar informe o primeiro valor, informe o segundo valor e o terceiro. Mas primeiro eu vou ler aqui o B, né? Leia B. Então é isso, três valores. Feito isso, eu vou fazer a validação. Então, se primeiro, mais um detalhe, eu não posso ter nenhum lado do triângulo sendo zero, né? Senão ele não é um lado. Então eu também vou validar isso. Então, por exemplo, se A igual a zero, tirando do parênteses, não precisa. Se A igual a zero, ou, o símbolo de ou, eu sempre uso esses dois pipes. O nome desse caractere é pipe. B igual a zero, ou C igual a zero, então beleza, aqui eu já tenho a validação que nenhum dos três pode ser zero. Deixa eu ver, a gente pode fazer a validação da outra condição junto, ou a gente pode fazer separados. Então, no caso, se a gente fosse fazer junto, a gente teria que pôr nessa mesma linha o contrário disso, né? Dizer que A mais B menor, em vez de ser maior, né? Também daria. Então aqui eu coloco um ou,
colocar aqui um parênteses para limitar essa primeira condição toda aqui. E aqui eu vou fazer um outro ou, né? Sendo A mais B menor que C, ou A mais C menor que B, ou B mais C, vou aumentar um pouquinho aqui, menor do que A. Então, se eu fazendo isso, eu consigo colocar as duas condições que tornam os meus valores inapropriados na mesma condição C, né? Se um deles for zero, ou se a soma deles for menor, se a soma de dois lados for menor do que o terceiro lado, ele é o contrário da propriedade que diz que a soma dos dois lados tem que ser maior. Então, se a soma dos dois lados forem menor, ele não é, ok? Eu vou colocar o então aqui, vou deixar mais legível. Então, escreva vamos escrever igual eu escrevi aqui no fluxograma. Os valores não são lados de um triângulo. Os valores não são lados de um triângulo. Se não, escreva: os valores são lados de um triângulo. Ok? Aqui eu vou ter um fim C e um fim do meu algoritmo. Então o que a gente fez? Para diminuir o nosso algoritmo aqui, para fazer uma validação só, num único C, a gente já validou se algum dos números é zero. Então, se um deles for zero, eu já vou cair aqui de que não é um número válido. Ou, né, se nenhuma desses aqui se validar, mas acontecer isso aqui, da soma de dois lados ser menor do que o terceiro lado, também caracteriza a não existência do triângulo, né? Então não formam um triângulo. Então, se nada disso for validado, quer dizer que sim, esses valores são próprios de um triângulo, são lados de um triângulo. Ok? Então agora vamos passar isso aqui para a linguagem C. Vou definir aqui então, eu vou primeiro incluir a minha biblioteca, que eu vou usar para entradas e saídas de dados, que é stdio.h. Vou definir minha função principal, que é o main, função main de principal. Minha função vai ter que ter um retorno de zero, já que ela não tem nenhuma... Eu não quero que ela retorne alguma coisa para o sistema, então eu retorno zero, só para ela devolver o controle para o sistema operacional. Então aqui eu vou definir minhas variáveis A, B e C. Beleza, vou pedir que o usuário informe o primeiro valor, como eu fiz lá no nosso Portugal. Vou ler este valor, %d, comercial IA, para atribuir o valor à variável A. E eu vou repetir este processo para B e para C. Então eu vou copiar aqui e substituir os... Aqui vai ser B, e vai ser o segundo valor. E aqui vai ser o terceiro valor, e o valor vai ser para a variável C. Beleza, feito isso, eu já vou direto para a minha validação, como eu fiz aqui no algoritmo anterior.
Então, if, né, se a condição vai ser que A 0 ou B 0 ou C 0. Então, se algum deles for 0, ou, vou fazer aqui a outra condição, A mais B menor do que C, ou A mais C menor do que B, ou B mais C menor do que A. Então, se alguma dessas condições for verdadeira, meus lados, os valores não são lados de um triângulo. Então, eu vou escrever printf, como eu escrevi antes, os valores não são lados de um triângulo. Então, os valores não são lados de um triângulo. Ok? Agora, pelo contrário, se aquilo ali não se mostrar verdadeiro, então eu tenho um else, que diz que eles são sim lados de um triângulo. Beleza? Ó, a semelhança com o nosso algoritmo em Portugal é bem grande, né? Tirando as palavras reservadas da linguagem, em C fica até um pouco mais enxuto. Vamos validar isso? Primeiro valor quero 2, 3, segundo 3 e o terceiro 4. Os valores são lados de um triângulo. Porque qualquer um que eu some aqui, né, primeiro nenhum deles é 0. E depois qualquer um que eu some, qualquer 2 que eu some vai ser maior do que o terceiro. Né? 3 mais 2 é 5, então maior que 4. 3 mais 4 é 7, então maior que 2. 2 mais 4 é 6, então maior que 3. Então é isso, pessoal. Aqui a gente tem o nosso validador de triângulos. Vamos rodar de volta. Eu vou até colocar aqui os 2 pontos, deixar ele mais bonitinho. Eu vou rodar de volta e entrar valores inválidos para a gente ver. Eu quero 0 aqui, 4 e 8. Ixi, os valores não são lados de um triângulo. Bom, como esperado, né? Para começar aqui, esse valor é 0. Então já totalmente descaracteriza um triângulo. Agora vamos tentar entrar valores que somados não seriam maior do que um terceiro. Por exemplo, 3, 4 e 20. Eles não são lados de um triângulo, né? Porque 3 mais 4 é 8, então é menor do que 20. Então esse lado aqui é muito grande para junto desses outros dois fazer um triângulo. Ok, galera, entenderam qual que é a ideia? Espero que tenha ficado claro para vocês. Bons estudos e até mais.